Foram enterrados hoje os corpos de 2 das 7 vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Itapeva, no interior de Minas Gerais, no final de semana. Aqui na nossa região, no final do ano passado, a queda de um avião causou a morte de 5 pessoas em Jaboticabal. Essas ocorrências recentes envolvendo aviões e helicópteros têm deixado muita gente em alerta. Mas apesar desses acidentes, um relatório da Organização de Aviação Civil Internacional confirmou que 2023 foi o ano mais seguro da história da aviação. Para especialistas em segurança aeronáutica, ouvidos pela nossa equipe de reportagem, uma viagem de avião é mais segura do que percorrer o trajeto de carro ou de ônibus. Os irmãos Domingues são professores teóricos e práticos de pilotos há mais de uma década e não têm dúvidas sobre a segurança de voar. O avião, sim, ele é seguro, desde que você sempre siga as regras, as normas, as limitações da aeronave, faça um bom planejamento do teu voo, né? Tudo que você aprendeu, você precisa seguir à risca para que você não tenha maiores problemas. Os aviões são, sim, o meio de transporte, só perdendo para o elevador, mais seguro. A afirmação reforça o que os dados indicam. Um estudo da Universidade de Harvard aponta que em 1 em cada 1 milhão de voos pode sofrer um acidente, com 1 em 11 milhões de chances de ser fatal. Já as possibilidades de um acidente de carro são 200 mil vezes maiores, chegando a 1 em 5 mil possíveis. Da mesma forma que alguém vai praticar aí a formação de um veículo terrestre, né, na aeronave é de forma semelhante. Quanto mais horas de voo ele tiver, mais experiência prática ele tiver, associada também com conhecimento técnico teórico, ele consegue executar aí um voo com uma boa qualidade. A discussão sobre o assunto voltou após um avião cair em Itapeva, no sul de Minas Gerais, e matar 7 pessoas no domingo. Olha os pedaços do avião caindo. A aeronave pode ter se desintegrado no ar. Uma das asas do avião. Eu estava deitada, meu marido estava na janela, aí o avião veio, a gente escutou uma zoada vindo assim, o avião, aí na hora que eu fui olhar o avião estava rodando, até ele chegar aqui ele estava inteiro, só estava sem as asas. Aí quando ele chegou aqui que explodiu. O avião decolou de Campinas com destino a Belo Horizonte. Entre as vítimas estão os tripulantes, além de empresários de crédito financeiro da capital mineira e familiares. A aeronave estava com manutenção e os documentos em dia, mas não tinha autorização para o trabalho de táxi aéreo. No sábado, o piloto agrícola Ricardo Lima morreu em acidente na cidade paulista de Palestina, quando aplicava produtos químicos em cana-de-açúcar. Na semana passada, próximo à capital, os empresários Benedito da Silva e Ricardo Falarini foram outras vítimas de acidente aéreo. A região de cobertura da Record Interior SP também teve ocorrência recente. No final do ano passado, em Jaboticabal, onde uma aeronave também caiu, provocando 5 mortes. Entre as principais regras para ter um voo com segurança estão o preparo do piloto, a manutenção da aeronave e o planejamento meteorológico. Seguindo estas 3 regras, a probabilidade de você ter pousos e decolagens com segurança é grande. Vinícius explica que para se tornar um piloto é necessário passar por várias fases teóricas e práticas. Para estar se formando um piloto hoje, a primeira etapa você está fazendo o curso de piloto privado. Aí temos o piloto privado, a parte teórica. Aí depois o aluno, tendo concluído bem essa parte teórica, ele parte para a parte prática, né, do piloto privado. Depois aí ele vai prosseguir para a parte do piloto comercial, que tem a fase teórica também, e depois a fase prática na aeronave. Prosseguindo daí também ele tem que fazer o voo por instrumento, que daí essa fase de voo por instrumento tem no simulador de voo e também na aeronave. A aeronave tem manutenções periódicas que não podem ser esquecidas e mesmo se estiver tudo certo, é indispensável planejar como vai ser o voo com antecedência e reavaliar minutos antes de voar. Ricardo alerta que as situações climáticas atípicas atuais exigem mais cuidados. Uma das coisas que nós mais nos preocupamos como piloto de avião é a questão meteorológica mesmo. Então, precisamos fazer o nosso planejamento de voo com mais critério, mais detalhado, estar realmente ali mais atento às cartas, a todas as ferramentas que nós temos de verificação meteorológica. Nós temos cartas, nós temos boletins meteorológicos, nós temos imagens por satélite. O piloto de avião,
tem muitas ferramentas para se preparar, para preparar o seu voo. O relatório da Organização da Aviação Civil Internacional confirmou que 2023 foi o ano mais seguro da história. Entre 2020 e 2022, a indústria da aviação registrou quedas de 10% no número de acidentes envolvendo aviões, com diminuição de cerca de 65% das fatalidades no período. No Brasil, foram registrados 386 acidentes aéreos entre janeiro de 2021 e julho de 2023, a maioria envolvendo aviões de pequeno porte e helicópteros. Como o que aconteceu com a cantora Marília Mendonça, em que ficou concluído que houve uma avaliação inadequada do piloto. As ocorrências que mostramos na reportagem ainda estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o resultado deve sair em breve. Ricardo explica que o objetivo do CENIPA não é punir, e sim evitar novas tragédias. E o piloto, antes de voar qualquer aeronave, ele precisa estudar a aeronave, estudar o manual da aeronave, se atentar ao peso de decolagem, peso de pouso, ou enfim, todas as limitações estruturais daquela aeronave, para que você não ultrapasse essas limitações, porque se você ultrapassar, pode ser que algo aconteça.